Olhe para o céu em uma noite estrelada. Cada ponto de luz que você vê é um Sol, potencialmente cercado por planetas. Nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas, e existem trilhões de galáxias no universo observável. Faça as contas, estamos falando de mais planetas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Bilhões de mundos apenas na nossa vizinhança cósmica. Mundos rochosos, mundos aquáticos, mundos que orbitam na zona habitável de suas estrelas. E aqui está o paradoxo que vai te manter acordado à noite. Com tantos planetas, tantas chances, tantos bilhões de anos de evolução. Onde está todo mundo? Por que nossos radiotelescópios captam apenas silêncio? Por que nossos telescópios não detectam sinais de civilizações avançadas? Isso é o paradoxo de Fermi, a pergunta mais perturbadora da ciência moderna. E hoje, vamos mergulhar nas teorias mais fascinantes e assustadoras que tentam explicar esse grande silêncio cósmico. Prepare-se. Algumas dessas respostas vão mudar completamente a forma como você vê nosso lugar no universo. Antes de explorarmos por que não encontramos ninguém, precisamos entender por que deveríamos ter encontrado. Em 1961, o astrônomo Frank Drake criou uma equação para estimar quantas civilizações comunicativas poderiam existir em nossa galáxia. A equação de Drake considera fatores como taxa de formação de estrelas, fração de estrelas com planetas, número de planetas habitáveis por sistema, probabilidade de vida surgir, de vida se tornar inteligente e de desenvolver tecnologia comunicativa. Mesmo sendo conservadores nos números, as estimativas sugerem que deveriam existir milhares, talvez milhões de civilizações na Via Láctea. Muitas delas seriam milhões ou até bilhões de anos mais antigas que nós. E aqui está o ponto crucial. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Uma civilização avançada poderia colonizar toda a galáxia em apenas alguns milhões de anos, mesmo viajando a uma fração da velocidade da luz usando sondas autorreplicantes. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nossa galáxia tem mais de 13 bilhões de anos. Tempo mais do que suficiente para que civilizações antigas deixassem suas marcas por toda parte. Mas não vemos nada. Nenhum sinal. Nenhuma mega estrutura. Nenhuma mensagem. Apenas silêncio. Por quê? Talvez a resposta mais perturbadora seja o conceito do grande filtro. A ideia é simples e aterrorizante. Em algum lugar entre química básica e civilizações que colonizam galáxias, existe um obstáculo quase impossível de superar. Um filtro que elimina quase todas as formas de vida. A pergunta crucial é: esse filtro está atrás de nós ou à nossa frente? Se está atrás, significa que o surgimento da vida, ou o salto para a vida complexa, ou a evolução da inteligência é extremamente raro. Seríamos incrivelmente sortudos, talvez únicos. Isso seria uma boa notícia. Mas e se o grande filtro está à nossa frente? E se cada civilização que atinge nossa tecnologia inevitavelmente se autodestrói? Mudanças climáticas, guerra nuclear, inteligência artificial descontrolada, pandemias criadas em laboratório. Pense nisso. Quanto mais planetas habitáveis encontramos, quanto mais descobrimos que a vida pode ser comum no universo, pior fica essa notícia. Porque significa que o filtro provavelmente não está na origem da vida. Significa que ele pode estar esperando por nós no futuro. Toda civilização inteligente pode ser sua própria extinção em massa. E talvez estejamos nos aproximando desse ponto crítico agora mesmo. Aqui está uma possibilidade menos sombria, mas igualmente perturbadora. Eles sabem que estamos aqui. Estão nos observando.
mas escolheram não fazer contato. A hipótese do zoológico sugere que civilizações avançadas deliberadamente nos evitam, como pesquisadores observando animais em seu habitat natural sem interferir. Talvez exista um código galáctico, uma primeira diretriz cósmica que proíbe contato com espécies menos desenvolvidas. Ou pior, a hipótese da quarentena. Talvez estejamos isolados propositalmente. Somos uma espécie violenta, guerreira, que mal consegue se organizar em seu próprio planeta. Talvez a comunidade galáctica tenha olhado para nós e decidido: não, obrigado. Deixem esses humanos confinados em seu canto até que cresçam. É como se a Terra fosse uma ilha isolada e nós ainda não provamos ser civilizados o suficiente para entrar no clube cósmico. Talvez a resposta seja mais simples e relacionada à imensidão do espaço e tempo. Considere, nossa civilização tecnológica tem apenas cerca de 100 anos. Enviamos ondas de rádio ao espaço há apenas um século. Essa bolha de sinais tem apenas 100 anos-luz de raio, uma fração minúscula da galáxia. E civilizações podem não durar muito. A janela em que uma espécie é tecnologicamente avançada e está transmitindo sinais detectáveis e não se autodestruiu pode ser extremamente estreita. Talvez apenas alguns milhares de anos em bilhões de anos de história planetária. As chances de duas civilizações coincidirem no tempo e espaço, ambas capazes de detectar uma a outra, podem ser astronômicas. Além disso, talvez estejamos procurando errado. Ondas de rádio podem ser uma tecnologia primitiva. Civilizações avançadas podem usar comunicações quânticas, entrelaçamento ou métodos que ainda nem concebemos. Seria como povos antigos tentando detectar aviões, procurando por sinais de fumaça. E se a resposta mais simples for a correta? E se vida inteligente for um evento genuinamente extraordinário, quase um milagre estatístico? Olhe para a Terra. A vida surgiu relativamente rápido, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Mas vida multicelular complexa demorou bilhões de anos para aparecer. E inteligência? Isso é ainda mais recente e raro. Pense em quantos eventos improváveis foram necessários. Uma lua grande para estabilizar o eixo da Terra. Júpiter como escudo protetor contra asteroides. A posição certa na galáxia. A proporção perfeita de elementos. Extinções em massa no momento certo, abrindo nichos ecológicos. Em toda a história da Terra, com milhões de espécies, apenas uma desenvolveu tecnologia espacial. Uma. Nem golfinhos, nem polvos, nem corvos, apesar de sua inteligência. Isso sugere que inteligência tecnológica pode ser um caminho evolutivo extremamente improvável. Talvez sejamos, se não únicos, pelo menos extraordinariamente raros. Talvez a combinação específica de fatores que leva às civilizações seja tão improvável que possa não haver outra na galáxia inteira. Então, qual é a resposta? Por que ainda não encontramos vida inteligente? A verdade é que não sabemos. E isso é ao mesmo tempo humilhante e estimulante. Cada teoria carrega implicações profundas. Se o grande filtro está à nossa frente, precisamos ser extremamente cuidadosos com tecnologias poderosas. Se estamos em quarentena, precisamos evoluir como espécie. Se a vida inteligente é raríssima, temos uma responsabilidade cósmica de sobreviver e preservar a consciência no universo. O que sabemos é isto: estamos aqui, somos conscientes, somos capazes de fazer essas perguntas. E até encontrarmos a resposta, temos que agir como se fôssemos os únicos. Isso significa que cada espécie na Terra, cada ecossistema, cada momento de beleza e criatividade humana pode ser único no cosmos. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar isso. Continuamos procurando. Telescópios cada vez mais poderosos vasculham os céus.
Sondas exploram nosso sistema solar. E talvez, apenas talvez, em algum momento nas próximas décadas ou séculos, aquele sinal chegue. Aquela mensagem que mudará tudo. Mas até lá estamos sozinhos, sob um céu cheio de estrelas silenciosas. E isso nos torna extraordinariamente preciosos e terrivelmente vulneráveis. Cuide do único planeta onde sabemos que a vida inteligente existe, porque pode ser o único em trilhões de quilômetros. Gostou desse conteúdo? Siga o canal Observatório Secreto para que continuemos olhando as estrelas.